Se os irmãos quiserem ficar de pé só mais um pouquinho, para nós lermos este texto. O livro de Ruth não é muito difícil de achar. Nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem Josué, Juízes e Ruth. Aí nós vamos para o primeiro capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, para a glória do nosso Deus. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Aleluia. Amém, irmãos? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida, muito obrigado por ela, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Deus, que esta palavra possa realmente produzir nas nossas vidas o valor que ela precisa produzir, para que sejamos edificados e fortalecidos, em nome de Jesus, amém? Os amados podem se sentar. Irmãos, Elimeleque com sua família certamente faziam parte de um grupo de pessoas, e que certamente não foram poucos que naquela época tiveram que sair fora de Israel fugindo da fome. Evidentemente que não foi todo Israel que saiu. A Bíblia nos fala que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, seus 2 filhos, saíram de Belém de Judá e foram para Moabe, que também não era tão longe lá de Israel, mas foram para lá e ficaram lá 10 anos por causa da fome. Às vezes, irmãos, nós tomamos decisões e que aparentemente vão nos beneficiar, e a princípio é isso mesmo que acontece. Nós tomamos decisões para nos beneficiar, e a princípio é assim mesmo que acontece. Mas com o passar do tempo, as coisas podem mudar, e o rumo daquilo que aparentemente era tão bom, ou aquilo que aparentemente era tão bom para nós, acaba se transformando num grande pesadelo. E eu queria falar justamente sobre isso, irmãos. Quando o chão some sob os nossos pés. Quando o chão some sob os nossos pés. Israel estava passando por uma crise muito séria, por uma fome, com certeza por falta de chuva, e a falta de chuva estava fazendo com que Israel não produzisse alimentos. Na época de Elimeleque aconteceu isto, na época de Jacó aconteceu isto, e em outras épocas aconteciam. Aquele lugar ali, irmãos, era sempre propício a esse tipo de situações, porque ali é deserto, falta muita chuva naquele lugar, e naquela época
os recursos eram poucos, não existia o processo de drenagem que existe hoje. O Rio Jordão não era tão bem utilizado como ele é utilizado hoje, e que transforma Israel hoje numa terra muito fértil, apesar de ser um lugarzinho muito pequeno, mas a região de Israel hoje é muito fértil por causa do processo de drenagem, como eles usam as águas do Jordão, as águas do Mar da Galileia. Então todas aquelas águas ali são águas doces e beneficiam toda aquela região. Mas naquela época o povo estava passando fome, e Elimeleque tomou a decisão de ir para Moabe fugindo da fome, porque sabia que em Moabe as coisas estavam se dando bem, ou lá estava tudo bem, lá tinha comida, lá tinha fartura. Lembram-se que na época de Jacó aconteceu um fato semelhante. Israel estava passando por um período de muita fome, e a profecia que fora dada e que José interpretou para Faraó é que seriam 7 anos de muita fartura no Egito e 7 anos de muita escassez no Egito e em toda aquela região. Israel então naquela época também sofreu com isso. Não foram poucas as pessoas que em muitos casos tiveram que fugir, tiveram que sair do seu lugar, buscando o recurso num outro tipo de lugar. Com o próprio Jesus aconteceu isso. Na época em que ele nasceu, em que Jesus nasceu, Herodes fez uma perseguição a todas as crianças que tinham mais ou menos a idade de Jesus. Ele queria matar Jesus, então ele mandou matar todas as crianças. E por uma orientação divina, José e Maria foram para o Egito. Também aconteceu com Abraão, pela mesma razão também, fugindo de um período de fome, saíram de Israel e foram para o Egito, porque também estava havendo fome em Israel. E eu acho interessante, meus irmãos, que quando nós fazemos isso, nós estamos sempre buscando algo de melhor para nós. O princípio da nossa atitude, quando nós fugimos, quando nós vamos para um lugar, quando nós buscamos recurso em algum lugar, é porque nós estamos buscando o de melhor para nós. Mas nem sempre estas escapadas, nem sempre estas fugas, nem sempre estas idas para o Egito, para Moabe, para qualquer outro lugar, significam que este caminho que nós estamos tomando, que esta decisão que nós estamos tomando, nem sempre significa que é melhor. No caso de Jesus, ele foi para lá, ou seus pais levaram ele embora, porque Deus havia orientado. Mas hoje nós vemos pessoas tomando decisões, e normalmente, quase todas as pessoas, quando tomam uma decisão, a primeira palavra que ele fala é o seguinte: eu orei ao Senhor, eu pedi direção ao Senhor, e o Senhor falou com você? Falou comigo sim, mas às vezes não falou nada. Na maioria das vezes, irmãos, é algo que nasce do nosso coração por causa de um sofrimento. A Bíblia não diz que Deus orientou Elimeleque para que ele fosse para Moabe. A Bíblia também não diz que nós, quando vamos tomar uma decisão como esta, nós temos que pedir orientação a Deus. Por exemplo, terça-feira, eu e a Anice vamos para Uberaba. Nós fomos convidados para ir lá há mais de 2 meses. Não me lembro há quanto tempo que isso aconteceu, nós fomos convidados para ir lá. Então nós estamos indo para lá. Sinceramente, eu não orei pedindo assim: Deus, é da tua vontade que eu vá para Uberaba? O Senhor realmente quer que eu vá para Uberaba? O Senhor me dá uma orientação, eu devo realmente ir para Uberaba? Eu não fiz essa oração. A oração que eu faço é o seguinte: Deus, o Senhor me ajuda, me abençoe, me dê uma boa viagem, que eu possa chegar ali
e ministrar a palavra do Senhor para aqueles irmãos, e que eles possam ser abençoados também, que nós façamos uma viagem abençoada, que tudo corra bem, que nós sejamos abençoados na nossa viagem. É isso que eu faço. Mas existem decisões mais sérias, e que quando nós as tomamos, nós precisamos realmente de uma orientação séria da parte de Deus. Eu não sei se Elimeleque orou, como eu disse para os irmãos, nem sei se teria necessidade. Ele fugiu, ele foi para Moabe, porque a sua família estava passando fome. Então ele tinha que buscar uma solução. Então ele olhou para a estrada que vai para Moabe, e viu uma estrada linda, muito bem pavimentada. Ele olhou para lá e viu que ali era o caminho da bênção. Ele olhou para lá e viu que ali era o lugar da vitória. Ele olhou para lá e viu que ali a grama era mais verde. Ele olhou para lá e ele viu um pasto muito verde, estava tudo ótimo. Então é para lá que eu vou, está tudo bem. Vocês já viram quantas pessoas quebram a cara porque olham para frente, vê um pasto verde, deixa para trás um lugar seco, mas ele está de olho naquele pasto verde lá da frente. Ele está de olho naquela pastagem linda que tem lá na frente. Ele está de olho naquelas campinas maravilhosas que tem lá na frente. Lembram-se da decisão de Ló e de Abraão? Abraão falou assim: olha, Ló, não está dando certo, a nossa caminhada juntos, nossos pastores não estão combinando, nosso rebanho não cabe mais nessa terra aqui, nós precisamos nos separar. E você vai escolher, eu estou te dando a opção de escolha. Você quer ir para o lado das montanhas, o lado das pedras, ou você quer tomar o lugar das campinas? Onde é que você quer ir? O Ló olhou para o pedregulho, olhou para a montanha, viu, meu Deus, isso aqui só tem pedra, isso aqui só tem rocha, isso aqui é sol puro, isso aqui não tem nada de bom. Ele olhou para o outro lado e falou assim: aqui está ótimo, é para cá que eu vou. Aqui tem campinas, aqui tem verde, aqui tem mata, aqui tem rio, aqui tem água, aqui tem fartura, aqui tem cidades belas, cidades bonitas. Ele olhou para aquelas campinas, ficou assim, enebriado, e é para lá que eu vou. Vocês notaram que nós normalmente agimos assim? Aqui está seco, aqui está ruim, o pasto aqui está ruim, então é para lá que eu vou. E aí, Elimeleque então, ou na época, Ló toma a decisão de ir para o lado das campinas, e ficou por lá por muito tempo. Mas ele caiu numa armadilha terrível. O lugar para onde ele foi era realmente rico, era um lugar de muita prosperidade, mas o povo daquele lugar para onde ele foi era um povo ruim, era um povo maldoso, era um povo idólatra, era um povo de baixa moral, tudo de ruim existia naquele lugar. Já Abraão subiu, escalou as montanhas e foi para o lado do pedregulho, mas a Bíblia diz que Abraão prosperou tremendamente, Ló também prosperou, mas o lugar para onde Abraão foi um lugar que foi abençoado, porque ele estava realmente debaixo da orientação de Deus, e tudo correu bem com ele. Gente, como é bom estar debaixo da orientação de Deus, como é bom caminhar debaixo da orientação de Deus, como é bom andar direcionado por Deus. E Elimeleque então vai para Moabe, por aquela estrada maravilhosa, aquela estrada linda. Era uma Raposo Tavares, como tem lá em São Paulo, uma BR maravilhosa. Era uma BR como aquelas BRs dos Estados Unidos, da Europa, em que o carro anda assim, tranquilamente. Eu nunca andei de carro lá não, um dia eu vou andar lá, mas dizem que é muito bom, a pavimentação ótima, não é? O asfalto não é como essa faixinha que eles colocam aqui, que todo ano tem que reformar, não é? Aquela buracada. Lá na rua de casa, irmãos, eles abriram uma vala lá, para arrumar não sei o quê, e quando o ônibus passa ali, passa, lá dentro de casa, a gente treme. A gente está sentado no sofá, de repente você sente aquele tremor assim, é o ônibus passando lá. Todo ano lá na rua de casa abre um buraco, todo ano, irmãos, todo ano abre um buraco lá. O muro da minha casa, que eu pinto lá uma vez ou outra, né? Tem que pintar todo ano, porque abre o buraco, e na época de chuva,
o ônibus, os carros passam, o pneu bate ali dentro e espalha. Um dia eu estava dentro da minha casa, aí de repente eu escutei aquele barulho assim de pedra se espalhando para tudo quanto é lado. Eu falei assim, gente, o pessoal está jogando pedras nos cachorros aqui em casa. Tem alguém jogando pedra aqui em casa na vidraça. E de repente vinha de novo aquela coisa. O que é isso? Aí depois, quando eu fui ver, era o buraco que tinha lá, e aquelas britas que ficam no fundo do buraco. Quando o ônibus passava ali, a água mais a brita iam e batiam lá. Aí o muro ficou todo sujo, a frente da casa ficou toda suja. O muro ainda está, a frente da casa nem tanto. Mas então, aqui é assim. Mas Elimeleque viu uma estrada linda na sua frente e foi por ela. E ali estava tudo bem. Quando eles chegaram lá, a prosperidade foi muito grande. Passaram a viver bem, não tinha problema de fome, ali eles estavam vivendo muito bem, né? Tinham fugido da fome, estavam fugindo de tudo. Às vezes nós fugimos das perseguições. Quantas pessoas não estão fugindo de perseguições? Se sentem perseguidos. Tem gente que tem mania de perseguição. Tem gente que tem mania de perseguição. O diabo persegue ele, gente persegue ele, fantasma persegue ele, político persegue ele, pastor persegue ele, irmãos perseguem ele, todo mundo persegue ele. Uma perseguição terrível. É como a irmã Maria lá de Três Marias. O inimigo me persegue, mas eu ando com Jesus. Mas só que ela não andava com Jesus, era de jeito nenhum, porque ela só andava no chão, ela só estava caída. Mas tem gente que tem manias. O que está acontecendo, irmão? O diabo, irmão, o que está acontecendo? Ele está me perseguindo. Onde é que o diabo está? Ele está debaixo da minha cama. O diabo aparece no canto da minha... De noite eu sou perturbado pelo diabo. O diabo aparece no meu terreiro. O diabo faz barulho na minha laje. O diabo faz barulho debaixo da minha cama. Meu Deus, que diabrada é essa, gente? Onde é que tem tanto diabo? Tem gente que vê diabo para tudo quanto é lado. Irmão, o que está acontecendo lá, irmão? Aquela igreja não me ama, os irmãos estão me perseguindo. Está todo mundo me perseguindo, eu tenho que fugir. E tem gente que se torna fugitivo por causa de mania de perseguição. Bem, Elimeleque, a razão da fuga do Elimeleque com a sua família é a fome. Estavam com fome e foram embora. Fugiram. Passaram 10 anos, parece que assim, muito bons lá em Moabe. Mas de repente, irmãos, aquela estrada bonita, aquela estrada muito bem pavimentada, aquela estrada linda, abre um buraco muito grande, e a família de Elimeleque começa a entrar para dentro daquele buraco. Morre primeiro quem? Morre primeiro o homem da casa, a base da casa. Morre a sustentação da casa. Gente, que coisa terrível é quando o nosso sustento vai embora, o nosso maior recurso acaba. O chão some debaixo dos nossos pés. Aquilo que nós nos apoiávamos, aquilo em que nós nos apoiávamos, saiu debaixo dos nossos pés. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um lugar lá que tinha, como criança eu gostava muito de andar ali, e era um lugar que tinha muita argila, mato, argila, um brejo. E eu estou andando, e de repente, quando eu fui dar um passo, eu desci de uma vez, zum! E quando eu desci, eu caí dentro de um poço, redondinho, irmãos, redondinho. E eu fui, parece que meu pé não chegava mais no fundo, não. Eu desci e fui embora. Zum! Eu não sabia nadar, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Eu desci, fui lá no fundo. Aí quando eu voltei, subi cá em cima, eu fiquei batendo a mão, e meus irmãos não estavam me vendo, e eu desci. E quando eu estava ali, naquela primeira vez que eu desci, quando eu subi, eu lembrei de uma história que o pessoal contava. Olha, quando a gente desce dentro d'água, a gente desce uma vez, sobe, desce uma vez, sobe, desce uma vez, sobe, depois você desce, não volta mais. Aí eu desci a primeira vez, subi, bati, e cadê? Ninguém. Tentava segurar na beirada, mas era argiloso, desci de novo. Aí subi, já estava todo engasgado, né? Subi, bati a mão e nada. Desci de novo, falei assim, meu Deus, vai acabar a minha chance. E eu comecei a ficar desesperado e não podia gritar, porque eu estava engasgado. E eu sei que quando eu subi pela terceira vez, ou terceira vez, a mão do meu irmão veio e me pegou assim, me puxou. Ele me puxou para fora e eu fiquei ali uns 5 minutos me recuperando, engasgado,
tossindo, sem ar nenhum, porque eu havia caído lá dentro. O chão sumiu debaixo dos meus pés. O chão já sumiu debaixo dos seus pés também? Já aconteceu de em algum momento você sentir sem chão? Foi assim que Noemi se sentiu. Morre Elimeleque. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, tinham casado com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Primeiro morre o Elimeleque, mas Ruth, Noemi e Orfa ainda tinham onde se segurar, porque Malom e Quilion estavam vivos. Mas de repente morre Malom e Quilion também. E agora acabou tudo. Aquela terra aquela pista tão bem pavimentada, aquele lugar tão bem seguro, aquele lugar gostoso de se viver, de repente se tornou num lugar terrível. Acabou tudo. E nesta hora, irmãos, quando acontece essa situação conosco, e agora o que eu vou fazer? Nós às vezes projetamos um bom casamento, nós às vezes projetamos solução para a nossa família, nós às vezes projetamos projetos financeiros lindos, vou abrir uma empresa, conseguir um bom emprego, conseguir um bom casamento. Esse casamento é de Deus. Essa mulher que eu casei com ela é uma mulher abençoada, esse homem, puxa, isso é um príncipe, isso é uma coisa maravilhosa. De repente você descobre que é um sapo, que você casou com um sapo. De repente você entende que você casou com uma bruaca danada, que não era nada daquilo que você esperava. Mas o projeto era lindo, gente, o projeto era maravilhoso, mas de repente acabou tudo. Foi tudo por água abaixo. O projeto era maravilhoso, mas de repente o chão abriu debaixo dos seus pés. Isso acontece, irmãos, em qualquer área da vida, e pode acontecer a qualquer momento, em qualquer área de nossas vidas. É o esposo que morre, é a esposa que morre, é um filho que morre, é um bom emprego que você perdeu, é um carro que você bate, é um atropelamento, é um mal que vem. Eu não estou apregoando aqui desastre na vida de ninguém, eu não estou apregoando aqui males para ninguém não, mas são situações que infelizmente acontecem conosco. E quando nem tudo sai como nós planejamos, perdeu os filhos. Perderam os 2 filhos. Ela perdeu os 2 filhos. Perdeu o marido. Por fim, o que Noemi perde, irmãos? Perdeu a fé. No capítulo 1, versículo 21, está escrito, Noemi fala assim, que Deus se voltou contra ela. Tem tradução que ela diz que Deus se tornou inimigo dela. Mas estava tudo bem, gente. Era uma maravilha, aquele lugar ali era uma bênção. Aquilo ali era um refúgio, foi um lugar que Deus arrumou para Elimeleque, para Noemi, para Quilion, para Malom, para Orfa, para Ruth. Aquele ali era um oásis, foi uma bênção. Deus é quem levou eles ali para Moabe. No coração de Noemi, talvez foi isso. Isso aqui foi uma grande porta que Deus abriu. Mas agora que tudo deu errado, para Noemi, era o fim de tudo, acabou a sua fé. Agora já não tem mais jeito. Deus virou meu inimigo, Deus se virou contra mim, Deus me achou culpada. Eu sou uma mulher que eu não tenho mais nada, porque Deus se virou contra mim. É assim que acontece com a maioria de nós. Quando tudo vai bem, irmãos, nós pulamos, nós damos glórias a Deus, nós damos aleluia, Deus é maravilhoso, irmão, é uma bênção, viu? Glória a Jesus, amém, irmão. Você vai lá no seu irmão que está para baixo e fala assim, levanta, irmão, Deus é maravilhoso. Você vai lá no seu irmão que está desanimado, irmão, levanta, eu vou orar por você. Você faz aquela oração, fala língua estranha, pula num pé, pula no outro, você faz coisas maravilhosas, porque está tudo indo bem para o seu lado, e aí você ministra coisas maravilhosas na vida do seu irmão. Mas quando as coisas começam a dar errado para a sua vida, você começa a praguejar. Olha, Deus não é isso que eu pensei, não. Esse povo aqui não é isso que eu pensei. Essa igreja não é isso que eu pensei. Esse pastor não é isso que eu
pensei, esta cidade não é isso que eu pensei, esta casa não é a casa que eu sonhei, este casamento não é o casamento que eu sonhei, este marido não é o marido que eu sonhei, esta mulher não é a mulher que eu sonhei, esse emprego que era tão bom, era um emprego maravilhoso, agora já não é mais um emprego maravilhoso. Agora tudo foi por água abaixo, porque aconteceu alguma coisa que arrebentou com a sua vida. Aconteceu alguma coisa que arrebentou com a sua vida. Meu Deus, eu fico meditando, por exemplo, naquela mulher que tinha fluxo de sangue. Quem era aquela mulher? Era uma mulher que tinha posses. Aquela mulher tinha dinheiro. Provavelmente aquela mulher vivia bem. Aquela mulher era uma mulher bem resolvida. Mas de repente aquela mulher começou a ter um sangramento. Provavelmente ela pensou o seguinte: um dia, é normal, 2 dias, normal, 3 dias, normal, 4 dias, normal. Eu não sei, as irmãs é que sabem quantos dias que são normais, tem uns que é 3, 5, tem outros que não sei, uma semana, tem outros que é menos, aquela coisa, é normal, mas de repente, foi uma semana, foi 2 semanas, foi 3 semanas, foi 1 mês, foram 6 meses, e aí ela foi ao médico, e o médico, olha, toma um chazinho, toma um chá de não sei o que, um chá disso, um chá daquilo, olha, faz isso, toma chá de alho, dá um pulinho para cima, faz o sinal, faz qualquer coisa, e foram ensinando, aí acabou todos os recursos. A mulher empalideceu, a mulher estava morrendo, não tinha mais recurso para aquela mulher, e era uma mulher bem de vida, e ela foi gastando dinheiro, chegou numa época em que ela não tinha mais nada, o único recurso daquela mulher era a barra das vestes de Jesus. Foi lá que ela tocou, e quando ela tocou, ela foi imediatamente curada. Mas até aquele momento ali, a mulher viveu no inferno. Aquela mulher viveu um inferno. Mas infernos, eles aparecem na vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas vivendo no inferno. Tem muitas pessoas passando por um inferno. Tem muitas pessoas passando pelo deserto, enfrentando situações terríveis. O buraco se abriu sob os pés. O buraco abriu sob os pés. Tem vezes que dá tempo ainda da gente sair fora do buraco, tem vezes que dá tempo da gente escapar, mas tem vezes que não dá tempo. Você já notou quando você está dirigindo um carro? Um dia nós estávamos indo lá para o Espírito Santo. 2 vezes, irmãos, eu passei nesse lugar. Uma vez eu estava indo para São João de Manhuaçu, e lá vou tranquilo, conversando com o pastor Zé Paulo. De repente, quando eu olho, eu só sinto aquele barulhão no carro. Aí quando eu olhei, era um quebra-mola, daqueles altinhos, mais curtinhos. O carro passou, deu aquela pancada. Quando eu olhei para frente, já estava o segundo já passando também. Quando eu olhei pelo retrovisor, só vi uma peça do carro caindo lá atrás. Aí eu fiquei preocupado, né? Cheguei lá, perguntei por que tinha acontecido. Coisa até simples, até que não foi coisa muito séria, não. Bom, a princípio não era sério, né? Depois eu descobri que o suporte do motor quebrou, descobri que mais não sei o que quebrou. Enfim, foram R$2.000, o mundo se abriu debaixo dos meus pés. Eu não tinha R$10 para gastar, tive que gastar R$2.000. O mundo se abriu debaixo dos meus pés. Depois nós estávamos indo para o Espírito Santo, mesmo lugar, quando passa lá também, dá aquele barulhão. Não sei se o Vaguinho também passou, eu sei que eu passei de aquela pancada. Agora dessa vez eu fiquei esperto, né? Eu falei assim, agora não vou passar. Só que já não tinha o quebra-mola mais, então não teve problema. Mas é assim que acontece conosco. Então a Noemi, irmãos, ela caiu naquele buraco, ela chegou no fundo do poço, gente. Acabou a fé. Quando nós enfrentamos uma situação como essa, às vezes a nossa fé sofre um dano. Sofre um dano. Nós sofremos. E isso é coisa de gente. Isso é coisa do ser humano. Isso não é coisa do fraco, não. Isso é coisa do ser humano. Qualquer um de nós está sujeito a passar por uma situação como essa, em que o chão se abre debaixo dos nossos pés e nós de repente não achamos onde nós vamos nos apoiar.
Onde nós vamos nos segurar? São histórias, né? Eu me lembro também tinha um quartinho lá na terra, onde eu moro, lá em Jequitibá, tinha um quarto, e lá dentro desse quarto tinha um saco cheio de amendoim. Até hoje, irmão, eu chego aqui no Caipirão, eu compro um pacote de amendoim, coloco lá dentro de casa lá para mim comer, mas quando eu vejo a turma toda já deu no amendoim, e quando eu vou lá recorrer ao amendoim, já acabou quase todo o amendoim. Então eu sempre gostei de amendoim. E lá nesse quartinho ficava, o pessoal plantava amendoim, e quando eles colhiam, viam amendoim dentro da vagem do amendoim, né? E eu gostava de entrar dentro daquele quartinho e comer o amendoim. Mas eu acho que eles descobriram que eu estava comendo muito amendoim, todo dia estava sumindo o amendoim, eles trancaram o quartinho. E eu pensei o seguinte, eu conhecia bem lá, eu passei em cima do telhado, que era telha de amianto, e falei assim, chega lá no fundo, eu consigo chegar lá. Bem, a primeira vez que eu fui, na hora que eu desci lá no fundo, na hora que eu desci pela parede, tinha uma casa de marimbondo, e a hora que eu desci levando a casa de marimbondo. Aí os irmãos já sabem o que aconteceu comigo, né? E eu fiquei ali dentro daquele quartinho, sendo ferroado pelos marimbondos, não peguei o amendoim, subi todo ferroado. Quando eu cheguei em casa com a cara toda inchada e tal, meu pai perguntou, o que aconteceu, meu filho? Eu esbarrei numa casa de marimbondo aí no caminho aí, coisa e tal, tá tudo bem. Mas eu falei assim, eu vou lá de novo, que agora já não tem mais a casa de marimbondo, eu acabei com a casa de marimbondo, sumiu de lá, e eu subi de novo no telhado, e quando eu estou lá em cima do telhado, lá que eu ia descer lá por trás, agora é o telhado que quebrou, e eu despenquei lá de cima e bati lá no fundo, e por incrível que pareça, eu caí, bati com o nariz numa lata que tinha lá embaixo, não quebrou o nariz, machucou, mas não quebrou o nariz, mas eu comi o amendoim, saí lá de dentro, com o nariz quebrado, mas com a barriga satisfeita, porque eu comi o amendoim. Mas às vezes as coisas caem, né? Caem, abre debaixo dos nossos pés. E depois que caiu tudo, irmãos, que abriu, aí vem uma busca nossa, acontece duas coisas. Ou nós desistimos da vida, ou nós abandonamos tudo. É esta hora que muitas pessoas param, desanimam, ficam quietas, ficam inertes, ficam mortas, ficam sem fé, ficam sem um lugar para segurar, porque não tem força. Passa por um período de fraqueza. Mas tem outros que quando sentem que o buraco abriu debaixo dos seus pés, ele consegue ainda pensar o seguinte, eu preciso sair deste buraco, eu tenho que reconstruir minha vida, eu tenho que restaurar minha vida. E Noemi então vira para suas duas noras e fala assim, olha, a nossa permanência aqui em Moabe acabou. Hoje eu sou uma mulher destruída, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para Belém. Quem sabe lá eu consigo alguma coisa. Eles tinham vendido tudo, eles tinham perdido tudo que eles tinham lá. E chegaram em determinado lugar, a Bíblia diz que Orfa foi, beijou Noemi, deu tchau para ela e voltou, foi embora. E Ruth virou para ela e falou assim, não, eu vou com você. Não, Ruth, não vai não, eu não tenho filhos para te dar. Ainda que eu ganhe um filho hoje, mas não tem jeito, você vai esperar esse tempo todo? E Ruth falou assim, olha, isso irmãos, é que companheiros precisam falar para quem está desanimado, para quem o buraco abriu debaixo dos pés. Tem gente que quando vê o outro com o buraco aberto ali debaixo dos pés, ele fala o seguinte, já chegou lá no fundo, está faltando muito ainda, ou então ele quer empurrar mais a pessoa. Mas o verdadeiro companheiro é aquele que fala assim, não, você pode estender as suas mãos, que eu estou pronto para te puxar para fora daí. E quando Noemi falou assim, vai embora Ruth, eu não tenho mais nada, Ruth fala uma palavra muito maravilhosa, olha Noemi, agora em diante, a sua terra é a minha terra, a sua cidade é a minha cidade, o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus também.
coisa maravilhosa, irmãos. Isso é reconstrução da fé. Isso é reconstrução de uma caminhada. Isso é quando nós ajudamos alguém a reconstruir a vida. Pode vir que eu te dou a mão, eu te ajudo, eu te sustento, pode vir. Às vezes você não está com tanta força para ajudar alguém, mas você vai lá a si mesmo e dá a mão. Foi o que o meu irmão fez comigo. Eu senti, meu irmão é mais claro do que eu, senti aquela mão mais clara. Eu vi a mão mais clara do meu irmão chegando e me puxando para fora. E foi o que Noemi agora sentia, derrotada. Ela sentia que tinha alguém do lado dela. E ela falou assim: olha, Deus virou meu inimigo, acabou minha vida, acabou, estou destruída. E Noemi falou assim, e Ruth falou assim: Noemi, eu vou sair, eu vou ver se eu consigo alguma coisa para nós comermos. Tem roça por aí, quem sabe eu consigo alguma coisa. E ela chegou numa roça e tinham muitos pobres lá. Naquela época tinha uma lei que as pessoas que catavam milho, soja, ou o tipo de plantação que tivesse lá, eles tinham que catar. Quando as pessoas iam fazer a colheita, o que caía não podia ser pego. As pessoas não, os colhedores dos cereais, aquilo que caía para fora do saco onde eles estavam colocando, aquilo que sobrava, que caía no chão, não podia pegar, era uma lei. Aquilo era para as pessoas pobres irem depois e ir lá na roça para colher. Era uma lei que tinha em Israel, e era isso que Ruth foi fazer. E ela foi e chegou lá nessa roça lá e começou a colher, foi colhendo, e de repente o Boaz olha para aquela moça, uma viúva bonita. Ei, viúva bonita, ainda tem jeito para você. Ô viúvo bonito, tem jeito para você. Ei, você que está aí parado, ninguém está querendo casar com você. Moça que pensa: ninguém quer casar comigo, não, ninguém quer saber de mim. Tem muita gente aqui assim, tem muito homem, tem muita mulher aqui que pensa: ninguém quer saber de mim. De repente pode aparecer um Boaz na sua vida, pode aparecer uma Ruth na sua vida, hein? Aí o Boaz olha para Ruth e pergunta assim: quem que é essa moça aí? Olha, eu não sei, ela desde manhã cedo ela está aqui catando aqui, ela está junto catando aí o que está sobrando da comida aí. É mesmo? Ela está aí. Olha, faz o seguinte, vocês já notaram o caminho que ela está trilhando? Pessoal, já. Pois é, onde ela estiver andando, deixa cair bastante esse material lá. E a Ruth olha: meu Deus, que bênção. E foi catando. Quando ela chega na casa dela, fala assim: olha aqui, Noemi, olha o que eu consegui. E a Noemi fala assim: Ruth, que coisa maravilhosa, onde é que você achou isso? Ah, eu fui numa roça e comecei a catar aquilo que estava sobrando lá, e um homem foi tão bom comigo, que ele falou que eu podia ficar ali tranquila, que eu podia colher, e parece que o pessoal estava deixando cair até de propósito, Noemi. Como é que é o nome dele? Assim: Boaz. Quem? Boaz. Olha, esse Boaz é da nossa família, ele é resgatador nosso, ele é alguém que pode se casar. A princípio talvez ele casaria-se com a Noemi, que era viúva, né? Mas o alvo lá era Ruth, e deu certo, irmãos. Aí lá no capítulo 2, Noemi fala assim: Deus se lembrou de mim novamente, Deus mudou de novo a minha sorte. Este homem pode nos tirar dessa situação. E foi isso que aconteceu. Sabia que você pode sair da situação que você está? Sabia que essa tristeza, essa amargura, esse sofrimento, esta dor, este problema, isso que está te amargurando, você sabe que Deus pode mudar isso na sua vida? Amém, irmãos?